Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, misericórdia, Pai. Queremos colocar diante de ti, Senhor, essa palavra aqui exposta, Pai, te pedindo que Deus, o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, trazendo cura, libertação, que a pregação da sua palavra seja precedida, Senhor, de sinais e maravilhas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa fazer o impossível, e desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, semana passada nós estivemos aqui e ministramos a palavra de Deus, cujo tema é Vamos à Guerra, e essa palavra, ela foi ministrada em cima do Salmo de número 20, e eu falei para você que esse Salmo de número 20, ele falava acerca de um homem, o poeta ali naquele momento escreveu o Salmo 20, porque ele estava se preparando para ir para a guerra. O salmista, naquele instante, ele se preparava para começar uma batalha, e o coração dele era permeado pelas dúvidas que a batalha traz para os nossos corações, sobre as dúvidas que a batalha traz para o seu coração, para a nossa carne, para o nosso espírito, porque, queridos, quando a guerra se aproxima, quando a batalha vem sobre nós não temos muitas opções além de vestir a nossa farda e partir para a guerra que está já preparada para cada um de nós. Porém, eu disse para você que a guerra, a peleja que nós tínhamos, era a vida que nós levamos nessa terra, que era a semana que estava se aproximando, que era esse período de 7 dias, de domingo a domingo, que tinha reservado para cada um de nós. Porque eu não sei se a sua vida é assim, mas, queridos, a vida da maioria das pessoas é acordar cedo, sair para o trabalho, e como dizem por aí, é matar um leão por dia. As pessoas costumam falar que a vida é você sair para a guerra, sair para a batalha e ter que dar o seu jeito de conseguir cumprir com aquele dia. Mas, querido, enquanto nós estamos nos preparando para a batalha, o nosso Senhor vai à frente guerreando as nossas guerras e já vê a vitória contemplada sobre as nossas vidas. E eu falei que durante essa semana teríamos lutas, teríamos batalhas, mas que nós sairíamos vitoriosos de cada uma delas. E, queridos, essa batalha, se você pôde ver durante essa segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante, essa semana você teve batalhas, sim ou não? Sim. Essa semana você teve guerras que você teve que transcender, sim ou não? Essa semana teve um leão que você teve que matar, amém? E glória a Deus que você conseguiu matar esse leão e está aqui hoje, nesse domingo, porque você está aqui hoje é sinal que as batalhas se apresentaram, mas que você venceu a cada uma delas com o poder do Senhor Jesus, que te deu força para saltar muralhas, para derrubar gigantes e para matar leões. E entenda que a vida não é um mar de rosas. Pelejamos, inclusive, para continuar mantendo nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Porque para nos mantermos firmes na nossa fé, é necessário que nós venhamos a ter posturas de vez em quando firmes com relação às situações que se apresentam para cada um de nós. E eu não sei quem foi que disse algum dia que a vida era um mar de rosas, mas não é bem assim que a vida funciona. A vida, ela funciona nesse esquema de batalhas, de lutas que se aproximam dia após dia. Porém, Filipenses 4 tem algo escrito para mim e para você também, que diz lá em Filipenses 4 que está reservado para nós a paz que excede todo entendimento. Amém. Que vai guardar o nosso coração e que vai manter a nossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, para aqueles que estão aliançados com Cristo para a salvação, existe uma paz severa que não é condizente com a realidade, que nos cerca, pois sabemos que a nossa passagem pela guerra é breve, queridos, fugaz. A nossa passagem pela guerra é efêmera. Porque a guerra, ela não está aliançada com a nossa vida, e a nossa vida não está aliançada com a guerra. A nossa vida, a vida do soldado que vai para a guerra, ela está sempre aliançada para o lugar aonde ele vai voltar.
Eu não sei se você entendeu muito bem, mas permita-lhe explicar. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele sai da onde ele está, ou ele fica onde ele está para defender o território dele. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai para a guerra guerrear durante um momento, mas dentro em breve ele vai voltar para a casa dele. Quando ele sai para guerrear, ele vai para a guerra pensando, olha, eu quero resolver isso rápido, porque eu quero voltar para casa. A guerra, queridos, não é a aliança que está feita com a sua vida. A aliança da guerra é com a casa. É defender o território, é defender o ambiente dele. Quem guerreia, guerreia para defender aquilo que lhe pertence, que é a casa. E esse Salmo de número 21 que nós lemos aqui, ele fala a respeito justamente disso. O Salmo 20, eu falei para você, é o Salmo que Davi compôs quando ele estava indo para a guerra. Mas o Salmo de número 21, ele compôs quando ele estava voltando da guerra. Porque, queridos, você vai para a guerra, eu posso ouvir o misericórdia por conta disso? Mas, queridos, fique tranquilo, porque você vai voltar da guerra colhendo os fechos de vitória e celebrando aquilo que Deus derramou para a sua vida. Porque o soldado, ele vai para a guerra, e a guerra é passageira, mas o país, a terra, a casa dele é eterna, queridos. O soldado, ele vai para a guerra, para a guerra que é passageira, mas para retornar para o lugar que é eterno. E se semana passada eu falei para você que a guerra que nós temos é a semana que se apresenta, se eu falei para você que a guerra é aquilo que é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se eu falei para você que a guerra é a nossa vida, a nossa casa é para onde nós iremos. E aí, amados, a pergunta que eu te faço, para que você possa espantar um pouco o frio e o sono, que eu te pergunto é o seguinte: se a guerra é a nossa vida, a nossa casa é onde? Só um irmão respondeu. Porque Paulo nos diz para nós termos certeza da nossa salvação. E se a vida é a nossa guerra, a nossa casa é o céu, queridos. Nós estamos nesse momento aqui de curto prazo. Nós estamos passando aqui como um sopro, e esse sopro ele consiste em um momento que está entre nascer e morrer. Nós, queridos, podemos lutar com todas as nossas forças, e nós temos visto isso nos programas de televisões, as pessoas indo fazer os melhores procedimentos estéticos para lutar contra o tempo e para não apresentar a idade que elas têm. As pessoas tomando as melhores vitaminas para não apresentar a idade que ela tem e ser mais longa durante esse período, se alimentando de maneira perfeita, a fim de colocar mais tempo durante essa guerra. Mas, queridos, existe uma má notícia para mim e para você, porque o tempo, ele é implacável. E ontem você tinha 20 anos, veja aí, quem diria, hein? E agora tem 40. De repente eu falei de 40 e você pensou, meus 40 anos, que saudade que eu tenho daquele. Tem uma ali que está rindo, que só tem 17 está rindo. Está rindo de todo mundo. Queridos, entenda bem que tem momentos que a gente fala, meu Deus, que saudade dos meus 40 lá atrás. Porque hoje eu já sou avô. Queridos, o tempo passa, o tempo voa. E a poupança, não, essa já acabou, tem tempo, né? Já fechou. Queridos, o tempo passa, queridos. O tempo voa, mas deixa eu te dar uma boa notícia. Chegará o tempo de voltarmos para casa. Chegará o tempo que nós iremos ser convocados, porque o nosso general chegará para nós e falar assim: ei, soldado, é fim de guerra. É momento de nós voltarmos para casa, porque você já combateu o bom combate, já saiu vitorioso. Você já fez aquilo que havia de ser feito. Eu confiei na sua mão uma missão. Que missão era essa? Espalhar do Evangelho. E você já fez demais. Vem para volta para casa, porque está na hora de você descansar um pouco. Mas ninguém quer. Mas, queridos, entenda que você está nessa terra, mas você não é dessa terra. A sua terra
é celestial porque você é um cidadão do céu. Você está aqui como embaixador. Embaixador de quê? De um reino que é maior do que a minha e do que a sua vida. E nós estamos nessa terra só de passagem para fazer o quê? Representar esse reino como embaixadores que somos da melhor maneira possível. Porque entenda que, vamos supor que você seja embaixador do Brasil e seja mandado para a Alemanha. Você vai chegar lá e toda vez que tiver algum problema entre Brasil e Alemanha, o presidente da Alemanha vai chamar você, vai falar assim: ei, rapaz, vem aqui que eu quero conversar contigo. Marcelão, você não é o embaixador? Sou eu mesmo. Então vem cá que eu quero conversar contigo aqui a respeito do Brasil. Aí você fala assim: meu Deus do céu, mas quem falou besteira foi o fulano de tal lá. Não, mas eu quero conversar contigo, porque você está aqui e você representa o Brasil. Então vem cá conversar com o presidente aqui, porque você vai ter que dar umas explicações aqui para ele. Aí você fala: meu Deus do céu, já me acharam aqui de novo, meu Jesus Cristinho. Querido, você está nessa terra aqui, mas você é embaixador de um reino, querido. Você representa algo que é maior do que você. Você representa um reino que é o reino do Senhor Jesus Cristo. E já deve ter acontecido contigo, e de vez em quando como objeto de afronta, ou de vez em quando como objeto ali de exortação. Que alguém fala assim: ué, mas você não é crente? Aí você fala: sou. E aí, queridos, nesse momento é um momento que alguém está te lembrando que você representa um reino maior, ou alguém está te afrontando para que você represente ao reino dos céus. E de repente ele nem fez faculdade, nem se formou, mas tem um embaixador aí sentado do seu lado nessa noite que representa um reino, que é o reino do Senhor Jesus Cristo. É um reino que é maior do que a vida dele, porque ele vai passar, essa terra vai passar, mas a palavra de Jesus Cristo, que é viva e eficaz, e é o estatuto desse reino, ela jamais passará, queridos. E entenda que existe uma morada no céu preparada e que foi comprada por Jesus Cristo para você. Na cruz, ele conquistou um lugar para você que é aliançado e tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Existe uma morada no céu reservada para você. Entendeu, querido? Olha para esse irmão que está falando assim: entendeu, queridão? A tua casa está reservada. Você de repente não tem casa nem aqui na terra, mas lá no céu você já tem um terreno reservado para você. E Jesus prometeu em João 14 que ele iria na frente para preparar a nossa morada e que em breve estaremos juntos em um lugar onde não existe choro, não existe choro, e toda lágrima sua será secada, queridos. Jesus Cristo conquistou um lugar para você. Jesus Cristo conquistou um lugar para mim, e eu posso ouvir um glória a Deus por conta disso. Esse lugar ele é reservado para aquele que tem Cristo como Senhor, Salvador, e que guarda a sua sã doutrina. Queridos, isso foi escrito, foi colocado ali na primeira carta a Timóteo, que diz: olha, guarde a sã doutrina que o Senhor Jesus Cristo deixou. Queridos, existe algo que Jesus Cristo deixou para mim e para você, que é essa palavra. E nessa palavra, quando nós temos dúvidas acerca de certas coisas, nós havemos de procurar o discernimento e a sabedoria através dela, porque a sã doutrina está escrita aqui. Ou seja, nós devemos professar a Cristo com os nossos lábios, como o nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas devemos seguir a doutrina, aquilo que Ele nos deixou como ensinamento, que é a palavra, que nos exorta a fim de que possamos receber a coroa da vida ao final da nossa caminhada, como está escrito lá em Apocalipse. Existe a verbalização do nosso Senhor Jesus Cristo no reconhecimento do senhorio dele, mas existe também a necessidade de conhecer a sã doutrina através da leitura da palavra. Porque, querido, se você não mergulhar na palavra, se você não ir atrás, se você não for atrás, não ir não, né? Pelo amor de Deus, se você não for atrás dos ensinamentos da palavra, não mergulhar nessa palavra, não estiver fincado nessa palavra, você vai ser enganado.
Posso ouvir um misericórdia por conta disso? E aí, queridos, o engano hoje em dia ele está um pouco diferenciado, porque o engano antigamente, em outros tempos, o engano estava firmado em outros campos do lado de fora daquilo que nós conhecemos como meio gospel. Antigamente, o engano estava fora do meio gospel, estava em outros lugares por aí. Mas hoje em dia, cumprindo-se a profecia que está ali alicerçada na palavra de Deus, o engano começou a adentrar pelas nossas portas e começou a serem fundadas igrejas que pregam o engano para mim, para você e para esse irmão que está do seu lado. Amém. E queridos, geralmente nós somos enganados quando nós não conhecemos os nossos direitos. Nós não conhecemos aquilo que está alicerçado e aliançado nas nossas vidas como sendo aquilo que foi conquistado por nós. Por exemplo, nós somos enganados quando o direito do consumidor não é colocado em prática. Mas eu não conheço o direito do consumidor. Você conhece o direito do consumidor inteiro? Eu também não. Nós somos enganados quando de repente chega uma pessoa, joga aquele aquele papo furado em cima da gente, que a gente costuma chamar o cara de 7-1, e aí ele leva aquilo que nós temos porque nós não conhecemos aquele campo que ele está nos engambelando. E queridos, para que nós não venhamos a ser enganados pelas pregações da palavra, que hoje em dia está a um clique na nossa tela do computador, da pregação da palavra que invade as nossas casas através das televisões ou através do YouTube, só há uma maneira: conhecendo a palavra de Jesus Cristo. Porque quando alguém de repente aparece na tela do nosso YouTube lá e fala 7 passos para ser milionário, e você clica, aquele homem começa a falar um monte de coisa, você, pera aí, só um minutinho, deixa eu ver o que esse cara está falando, deixa eu ler aqui o que ele está falando, deixa eu ver o que ele está dizendo. E a única maneira para ter os olhos descortinados acerca de enganos da palavra é tendo conhecimento da palavra. É tendo o conhecimento daquilo que Deus deixou para nós e que Jesus Cristo, quando passou aqui, deixou registrado como a sã doutrina. E além de conhecer a palavra, há algo depois disso também. Porque, queridos, conhecer a palavra, mergulhando nela, você vai conhecer. Você vai ter conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz em Josué, Juízes, Samuel, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, assim por diante, até chegar em Apocalipse, você vai vendo e você vai dominar a palavra. Mas existe algo depois também disso, que é seguir e praticar o que a palavra diz. Ou seja, querido, mergulhar em Jesus Cristo e se aliançar com Jesus Cristo é um processo que dia após dia vai se transformando em algo maior. Você aceita Jesus Cristo, você mergulha na palavra e você começa a fazer aquilo que a palavra diz para nós fazermos. E aí, amados, é que a coisa fica um pouco complicada. Porque quando nós abrimos a palavra, quando nós mergulhamos na palavra, quando nós temos conhecimento da palavra, nós começamos a ser confrontados pela palavra. Você lembra da história do oleiro que te apertava isso, aquilo, outro, te rodava na roda? Ler a palavra, mergulhar na palavra, estar aliançado com Jesus Cristo, ter conhecimento da palavra, significa ser confrontado. E aí, queridos, entenda que a natureza do ser humano, ela não curte muito ser confrontada. Porque hoje em dia, acontece vezes ou outra, quando você é confrontado, não pelo pastor, não pelo diácono, mas pela palavra de Deus, a primeira coisa que a pessoa faz quando você de repente confronta com a palavra, a pessoa fala: por que você está me julgando? Quem é você para falar de mim? Queridos, entenda que não é você que está fazendo isso, não sou eu que estou fazendo isso. Quem faz isso é a palavra. E queridos, você é um conhecedor da palavra. E você sabe melhor do que eu que um dia a guerra vai acabar e que você vai retornar para casa. Que um dia você vai retornar
para o céu. Que um dia você vai ser convocado a deixar a guerra e voltar e retornar para o céu. Mas, queridos, para que você possa adentrar na morada que tem reservada para você no céu, existem conceitos e preceitos que precisam ser seguidos. E é nessa hora que entra o engano. Lembra do engano que eu falei ainda há pouco, que está a um clique da sua tela? As pessoas hoje, elas têm como prática abandonar a palavra de confronto. Porque palavra de confronto, ela traz incômodo. Palavra de confronto, ela traz na congregação silêncio. Palavra de confronto, ela traz na congregação olhos vidrados no pregador. Ela tira da congregação, ela tira da igreja aquele movimento de levantar de mãos de pessoas dando glória, porque, queridos, o confronto, quando ele vem, ninguém gosta. Mas entenda, queridos, que para uma espada ser afiada, ela precisa ser raspada. Para um diamante começar a brilhar, ele precisa ser polido. Para um barro virar vaso, ele precisa ser apertado. E, queridos, ninguém quer ser vaso. Ninguém quer ser espada afiada. Ninguém, ou melhor, me permita aqui corrigir um pouco, todo mundo quer ser espada afiada e vaso, mas ninguém quer passar por aquilo que é necessário. Queridos, todos querem pegar a faixa preta, mas ninguém quer treinar 17 anos sem parar. Todos querem um diploma de medicina, mas ninguém quer desprender verdadeiras fortunas numa faculdade e desprender um tempo danado de estudo, queridos. A gente quer entrar na casa celestial, mas a gente não quer pagar o preço para estar lá. E isso, queridos, tem sido abandonado dos nossos púlpitos. Isso tem colocado de lado, porque a palavra de confronto, ela não é popular. A palavra de confronto, ela não traz o refrigério, o regozijo, mas entenda que a palavra de confronto é que traz mudança. Porque, queridos, entrar e ser acariciado, abraçado, é muito bom, amém? E você ser abraçado significa confronto também. De vez em quando você abraçar demais é você empurrar cada vez mais uma pessoa para o mundo das drogas. De vez em quando abraçar demais é você empurrar cada vez mais uma pessoa para o mundo da marginalidade. De vez em quando você precisa abraçar e falar assim: agora chega. Agora deu. Eu te amo, eu te gosto, você é um filho, mas como filho eu preciso te falar, esse caminho que você está trilhando é de morte. Se você não for pai e amar aquele que você ama e não abrir os olhos daquele que você ama, que o caminho que ele está trilhando é de morte, você está deixando aquela pessoa caminhar o caminho que ela vai morrer. Se você não alertar uma pessoa que de repente está com 20 comprimidos na mão e falar: olha, se você tomar esses 20 comprimidos você vai morrer, você não está demonstrando o seu amor por aquela pessoa. Pelo contrário, você está deixando aquela pessoa se matar. E deixar uma pessoa se matar não é um ato de amor. E, queridos, entenda bem, é melhor você ouvir advertências acerca de como não ir para o inferno do que depois você ter que ir para lá. E, queridos, isso é muito desconfortável. Tanto para quem prega, quanto para quem ouve. Trazer uma palavra para a congregação acerca daquilo que está acontecendo e falando: olha, aquele que fofoca, para de fofocar. Aquele que mente, para de mentir. Aquele que rouba, para de roubar. Aquele que julga, para de julgar. Aquele que mente, aquele que blasfema, para de blasfemar, queridos. Aquele que de repente está vivendo de maneira ilícita, conserta a sua situação com o seu cônjuge. Tome uma postura diante do reino dos céus, que é o que o reino de céu cobra de você. Mas o reino de céu me cobra alguma coisa? Ele cobra a fim de se relacionar contigo. Ele cobra para que o relacionamento de Deus contigo seja algo mais profundo com a sua pessoa. A cobrança de Deus é aquele abraço que eu falei ainda há pouco. Lembra aquele abraço do chega? Não faz mais isso não.
Porque isso é um caminho de morte, queridos. E queridos, todos estão na guerra e um dia vão voltar para casa, mas ninguém quer voltar agora. Mas no dia que nós voltarmos, nós queremos voltar para o endereço certo. Nós queremos ir para o lugar que foi comprado e reservado para nós por Jesus Cristo. É óbvio que existe a graça e a misericórdia de Deus que vez após vezes te perdoa e te dá mais uma chance. Te perdoa e te dá mais uma chance. Mas essa mais uma chance que Ele te dá, não é para você gastar com aquela mesma coisa que você gastou da outra vez. Se você vier a gastar, fique tranquilo, porque João nos garante que do lado do nosso Pai tem um advogado fiel que intercede por você e por mim. Mas é necessário, queridos, que nós tomemos uma postura com Deus que nós servimos. E queridos, eu entendo você, porque, veja só, por incrível que pareça, hoje eu cheguei até a casa do meu pai todo dolorido por conta da surra que eu tomei. Que surra é essa, pastor, que você tomou? Porque, queridos, antes de vir aqui pregar, a gente escreve a palavra. Antes de vir aqui pregar, a gente medita acerca da palavra que nós vamos pregar. Antes de vir até aqui falar acerca daquilo que eu estou falando, a gente se coloca à disposição da palavra de Deus para ser ministrada. E, queridos, a surra que eu tomei acerca da palavra de Deus, acerca de conserto, me deixou dolorido. Me deixou cabisbaixo. Me deixou com esses olhos vidrados e com essa mente pensante, igual a que você está agora. Mas, queridos, esses olhos vidrados e a mente pensante significa que existe algo que foi plantado e implementado dentro do seu coração e que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para colocar isso no seu coração, para que você possa pensar e repensar, porque é isso que muda a minha e a sua vida, queridos. É isso que transforma a minha e a sua vida. É isso que faz a nossa vida caminhar para frente. É isso que faz eu e você sermos colocados em prova, aprovados e darmos um passo de fé. Querido, nós vamos voltar da guerra um dia e iremos para casa. Mas que casa é essa? Qual é o endereço que nós iremos? Nós estamos cultivando um caminho que nos levará para o reino dos céus, ou estamos cultivando um caminho que nos levará por caminhos tortuosos, queridos? Queridos, é tempo de nós nos arrepender daquilo que nós estávamos fazendo. Queridos, é tempo de nós fazermos uma correção de rota acerca de certas situações que nós temos na nossa vida. E aí, queridos, abate-se um silêncio sobre a igreja. Porque, queridos, quando a gente recebe uma notícia de, por exemplo, olha, você precisa mudar a sua vida. Quando você senta lá de frente para o médico olha teu exame e fala assim, ih, rapaz. Aí faz assim, ih, rapaz. Aí faz assim, ih, rapaz. Aí fala, o que foi, doutor? Ele fala, olha, você vai ter que mudar a sua dieta. Você vai ter que mudar o seu estilo de vida. Você vai ter que mudar as suas horas de sono. A gente sai do consultório todo devastado. Quem te fala, meu Deus do céu, olha só o que eu estou fazendo da minha vida. Mas aquilo que o médico fez com você foi para que você vivesse mais tempo. Porque se você continuasse vivendo daquele jeito que o exame estava apontando, o caminho não era muito bom não, queridos. E o médico te confronta com o exame, porque é o exame que te confronta, não é o médico. O médico, ele só fala o que está escrito no exame. E quem resolve o que vai fazer com aquilo que está escrito no exame é você. Porque você pode sair do consultório e falar assim, vou correr nada, vou parar de comer lasanha coisa nenhuma, sou diabético nada, que mentira. Queridos, o que te confronta é a palavra. A gente só faz a leitura do exame. Quem resolve o que vai fazer com aquilo que a palavra diz é você. É esse irmão que está aí do seu lado. Está escrito na palavra, está escrito aqui. O que minta, pare de mentir. O que rouba, pare de roubar. E outras coisas mais que depois você pode ler, que são erradas.
Por mais que a gente tente massagear o ego, falar uma coisinha bonitinha para lá, bonitinha para cá, dizer uma palavra mais bonita, mais rebuscada, o errado continua errado. E o certo continua certo. A palavra continua sendo a palavra. Eu gostaria sinceramente que a palavra se moldasse a minha pessoa. Mas sou eu que tenho que me moldar a palavra. Então pega esse olho seco aí, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, se molda a palavra, querido. Porque se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra nessa noite, palavra que dói, mas minha avó dizia que o que arde cura e o que aperta, segura. Queridos, mertiolate não arde mais, né? Mas antigamente era o que curava, querido. Era o terror da vizinhança. Você, quando ralava o joelho, você não ficava com medo nem do ralado, você ficava com medo do mertiolate que vinha depois. Você falava: misericórdia, eu vou chegar em casa, vou ter que passar aquela raquetezinha, vai ficar tudo laranja, eu vou sair correndo, minha mãe vai correr atrás de mim, vai me agarrar. Ai, meu Pai do céu. Queridos, o medo é o que está por vir, não é do momento. Queridos, entenda que se a gente se comportar direitinho, depois não vai ter mertiolate, queridos. Se alinhe ao que a palavra de Deus fala ao meu e ao seu coração. E sejamos sinceros, querido, eu vejo daqui uma plateia de cabelos brancos, de cabelos por menos e de cabelos por mais. Vocês conhecem a palavra muito melhor do que eu. Queridos, sigam o que a palavra de Deus diz para mim e para você, porque isso sim te reserva uma morada no céu. Não são essas pregações que a gente tem visto por aí, que massageiam o nosso ego. Realmente você é uma florzinha de Jeová. Ah, Marcelão, você é uma florzinha de Jeová. Vanderly, verdade, é uma florzinha, Você é uma florzinha de Jeová. E é por isso que Deus trata e cuida tão bem do seu jardim, podando, regando, botando adubo e remexendo a terra de vez em quando, para que essa terra possa voltar a dar frutos. Porque do jeito que ela estava, ia ser complicado. Queridos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, queridos. Queridos, comece a alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E ninguém falou que isso ia ser fácil. Se ouvir é difícil, imagina fazer. Fazer, ninguém disse que ia ser fácil. Mas existe um Deus no céu que é poderoso para te fortalecer, e um Espírito Santo que quando você está ali caminhando, ele fala: ô rapaz, moça, para com esse treco aí, esse caminho aí, não vai dar certo, volta. E aí, queridos, quem tem ouvidos, ouça. Agora, fazer é com esse irmão que está aí do seu lado. Com o irmão que está do seu lado nada, é contigo, rapaz. Quando você ouvir, você que escolhe se você vai seguir o caminho apontado ou se você vai seguir aquilo que a sua carne está gritando. Vê se o irmão ainda está... Chama ele para fazer um alongamento espiritual e fala assim: meu irmão, você que precisa de força para seguir da palavra de Deus, se coloque de pé, porque nós vamos orar, porque e é todo mundo que precisa se colocar de pé, porque você, pela sua vontade, queridão, não vai dar certo não. Se você não for ministrado pelo Espírito Santo de Deus, pela vontade do Deus Santo, você não vai conseguir triunfar acerca daquilo que tem reservado. Então, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, a tua palavra, Senhor, é clara, é nítida, é direta para o meu e para o seu coração, Pai. Essa palavra de Deus, Pai, ela salta aos nossos olhos, Pai, e nos diz perfeitamente o que há de ser feito e o que não deve ser feito, Pai. Mas Deus, o Senhor também conhece a nossa estrutura, Pai. O Senhor conhece, Pai, do nosso pó, Pai. O Senhor sabe do que nós somos constituídos, conhece as nossas fraquezas e as nossas debilidades, Pai. Mas Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, nos fortalece para seguir a Tua palavra, Pai. Nos fortalece para fazer aquilo que está escrito na Sua palavra, porque Deus, não existe erro em seguir aquilo que está escrito, Pai. Porque seguindo a Tua palavra, Senhor, o caminho que nós encontraremos é um caminho de vida e não de morte, Pai. Então Deus nos fortalece, Pai, para que Deus, porque a Tua palavra é clara, nítida, pública e notória, Pai, que o certo continua sendo certo, Pai,
e o errado continua sendo errado, Pai. E nós, Senhor, quando estamos alicerçados com aquilo que é certo, Pai, nós quando estamos alicerçados com aquilo que Tua palavra diz, Pai, ainda que seja um sacrifício, Deus, existe recompensa de vida, Pai. Senhor, o sacrifício, Pai, não é algo fácil, Senhor. Sacrifício não é algo que diz a respeito da nossa carne como sendo algo natural, Senhor. Sacrifício, como o próprio nome diz, é dizer não quando a vontade é dizer sim, queridos. Sacrifício é aquilo que transcende a nossa vontade e o nosso querer. Sacrifício é aquilo que vai além da nossa vontade, Senhor. E Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Deus, o Senhor nessa noite, Pai, nos apresentou o seu cajado, Pai, e o cajado é muito melhor do que a vara, Pai. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar aos nossos corações, Pai, que o Senhor ainda nos ama, Pai, e que por conta disso o Senhor nos diz: chega, basta, se conserta, volta, faz de novo, mas volta para o caminho certo que a palavra pronta. Ah, Deus querido, Pai amado, nós queremos fazer o certo, nós queremos voltar para a Tua palavra. Deus querido, então, Pai querido, nos dá força, Senhor, para que nós possamos pegar o retorno e consertar o nosso caminho, retirando pecados da nossa vida, Pai, que precisam ser retirados, Pai. Porque, Deus, eu preciso retirar pecados da minha vida, Pai. A plateia que aqui se encontra, pessoas que aqui estão, precisam retirar pecados da sua vida, Pai. Precisam fazer, Senhor, ali uma faxina naquelas situações da vida dela, que ela sabe que está errado, porque ela conhece a palavra. Então, Deus querido, dá força, Pai, para que eles possam seguir aquilo que a Tua palavra fala acerca das nossas vidas, Pai. E fortalece cada um que aqui está, Pai, para que eles possam seguir a Tua palavra, seguir o seu direcionamento e fazer aquilo que a Tua palavra aponta como certo, Deus. Pai querido, fortalece, Pai, a nossa audição para que nós possamos ouvir o Espírito Santo diante de Ti, Pai. Porque, Deus, nós queremos voltar da guerra, Pai, mas nós queremos voltar para o endereço certo, Pai. Nós queremos entrar no céu, Senhor. Nós queremos adentrar as moradas celestiais e sermos vizinhos, Pai, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Nós queremos adentrar pelo caminho certo, Deus. Então nós te pedimos, Pai, se isso, Pai, que afronta a nossa vida, está nos tirando a salvação, Deus, arranca-nos, Pai, aquilo que não pertence a Ti, porque, Deus, é mais interessante entrar no céu, de repente, sem uma mão, do que perder a nossa salvação por ter as duas, Pai. Deus querido, nós te pedimos, quando faltar-nos força, Pai, entra com a Sua providência, com a Sua provisão e arranca de nós, Pai, aquilo que não pertence de Ti, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, transferindo responsabilidade, Senhor, daquilo que nós devemos de fazer e pedindo para que o Senhor faça por nós, não, Senhor. Mas o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe até onde nós podemos ir, Pai. E aonde falsear, Pai, aonde nossa carne vier a fraquejar, Senhor, que o Senhor entre com a Sua providência e provisão sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Pai, estar alinhados com a Tua palavra, Deus. Porque, Deus, a Tua palavra é o certo, Pai. E o certo é o certo e o errado continua sendo errado, Pai. Que essa palavra, Senhor, bata nos nossos corações e fique batendo, Pai, como um vizinho insistente que bate a porta querendo pedir algo para cada um de nós, Pai. Que essa palavra, Senhor, bata nos nossos corações, Pai, e continue a bater durante a semana falando conosco. Ei, eu quero falar contigo. Ei, eu estou te pedindo algo. Ei, faça aquilo que eu pedi para você. Que essa palavra fique latejando no nosso coração e nas nossas mentes durante a semana, Pai. E agora que nós vamos retornar para casa, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, nos cobrindo com Teu sangue, Pai. E, Senhor, fazendo com que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós durante essa semana, Pai. Cobre-nos com Teu sangue, nos dá, Senhor, uma noite restauradora e que nós possamos encontrar, Pai, na nossa casa um ambiente aprazível, Deus. Deus trabalha, Pai, lá no Rio Grande do Sul, Pai, visitando e transformando aquelas vidas que lá estão, Pai.
Nós te glorificamos pela casa que nós temos e tudo aquilo que nós temos, Pai. Nós consagramos a Ti, Pai. Nos despede debaixo da Tua segurança. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele. Faça uma massagem nele. Em nome de Jesus.